Use you. Vamos orar pela vida da Bianca e da Brenda. Let's pray for Bianca and Brenda. Que Deus use vocês May God use you both poderosamente. powerfully. Como é que está o seu coração? How is your heart tonight? Está preparado para ouvir a palavra de Deus? Is it ready to receive the Amém. word of God? Senhor Deus, Lord Father, que a tua unção may your anointing venha nessa hora come in this moment, Lord, sobre a vida da tua filha. over the life of your daughter. Use os seus lábios, Use her lips, Father. use a sua mente Use her mind, Lord. e o seu coração. Use her heart, God. Use as tuas filhas Use your daughters, Lord, para o louvor da tua for the glória. glory of your name. Nós recebemos a tua We palavra, Senhor. receive your word here tonight. O meu coração, My heart, o nosso coração our hearts está preparado are ready para receber to receive a boa the semente good seed da tua palavra. of your word. Deus abençoe. God bless in Jesus' name. Amém, amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém. Welcome, church, in Jesus' name. Eu quero agradecer, primeiramente, o meu pastor I want to thank my pastor pela oportunidade, for the opportunity pela here, confiança for the trust de subir ao altar, to be coming up here on the altar, porque o altar é sagrado. because the altar is sacred. Não dá para brincar no You altar. cannot play around on an altar. Então Amen. eu quero dizer, And so I want graças a Deus, to give thanks to God as well, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Father, the Santo, Spirit, and the Son, pela misericórdia for the mercy que Ele tem that He has sobre a minha e a sua vida. over mine and your life. Que Ele nos deixou a sua That He has palavra left this word here, His word, para nos guiar, to guide us, para ser lâmpada to be a lamp para os nossos caminhos for our path e luz and light para os nossos pés. Amém? for our feet. Obrigado, Brenda. Amen. Essa é minha irmã, para quem não This is sabe. my sister, if y'all don't Eu know. glorifico a Deus pela vida Not that we dela. look alike or anything, Nada, but né? Mas vamos partir para a palavra, porque Vamos essa é a boa parte, né? abrir a palavra Amém. aqui, que é a melhor parte que tem. Eu tô falando em português, perdão. É, fala Let's em open the inglês. Bibles up here. That is the best part. Amen. Este texto principal, This main text, onde vamos centrar esta where we are mensagem, going to center the word, é no livro de Ezequiel, it is in Ezekiel capítulo 12, chapter 12, começando a partir do versículo 1. starting verse 1. Quem já abriu a Bíblia, fala amém. Quem não, misericórdia. Amen, amen. Have all Amen, found it? amen. Say amen. If not, say mercy, Lord, on me. Amém? Amen. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitastes no meio da casa rebelde. The word of the Lord came to me, Son of man, you are living among a rebellious house. Que tem olhos para ver e não vê, They have eyes to see but do not e see, tem ouvidos para ouvir e não ouve, and ears to hear but do not hear, porque é a casa rebelde. for they are a rebellious house. Tu, pois, ó filho do homem, Now you, son of man, prepara a mobília get your bags para mudares de país, ready for e exile, de dia and to go into exile muda de lugar à vista deles, in their sight. e do lugar mudares para outro lugar à vista During the deles. day you will go into exile from your place into another place. Bem pode ser que reparem nisso, While they watch, and perhaps they will understand, ainda que eles são casa rebelde. though they are a rebellious house. À vista deles, pois, During the day, tirais para fora they de bring dia out your bags os teus trastes para uma mudança. like an exile's bags while they look. Então tu sairás de tarde à vista deles, como Then quem in está the- saindo, mudando de lugar. Then in the evening go out in their sight like those who go into the exile. Escava para ti à vista deles As they watch, dig through the wall a parede e tira-os para fora por aí. and take the bags out through it. À vista deles, aos ombros o levastes
e as escuras os tirasses. And while they look on, lift the bags to your shoulder and take them out in the dark. E cobrirás a face para que não vejas a terra, Cover your face so that you cannot see the land. porque te dei por sinal maravilhoso For I have made you a sign a casa de Israel. to the house of Israel. E fiz assim, So I did just that. como se me deu ordem. As I was Os commanded. meus trastes tirei para fora. In the daytime I De brought dia out como para a mudança. my bags like an exile's Então à bag. tarde escavei na parede com a mão In the evening I dug through the wall by hand. as escultras. I took them Os tirei para fora out in the e dark, aos ombros os levei. carrying them à out on my vista shoulder deles. in the sight. E veio a minha palavra do Senhor pela manhã And in the dizendo: morning the word of God came to me. Filho do homem, Son of man, não te disse a casa de Hasn't Israel, the house of Israel, aquela casa rebelde, that rebellious que house fazes tu? asked you, what are you doing? Disse-lhes, assim diz o Senhor Jeová. Say to them, this Esta says the Lord carga God. refere-se ao príncipe em Israel, This em Jerusalém, pronouncement perdão, concerns the prince in Jerusalem e a toda a casa de Israel que and the está no meio house, dela. the whole house of Israel living there. Disse: Eu sou o vosso maravilhoso sinal. You are to say, I am a sign for you, Assim como eu fiz, just as I have done. assim lhes fará a eles It para will o be exílio. done to them. Irão cativos. They will go into exile, into captivity. Amém. Pode se Amen. sentar. You may be seated. Deus mandou Ezequiel sair de casa, God commanded Ezekiel to leave his house, sair do lar, to leave his a home, qual era confortável, to leave the comfort of his e household, como um exílio mudar de noite and to go into a kind of exile, para outro lugar sem visão. moving overnight to a place without vision. Ezequiel obedece, Ezekiel obeyed, oferecendo ao povo um sinal, offering the people a sign do que por muitos seria estranho that e to many maybe nada a would ver. seem strange or irrelevant. Mas esse povo, And these people, na qual Deus chamava rebelde, whom God called rebellious, não ignoraram esse sinal, did not ignore the sign, mas responderam com curiosidade, but instead they responded with curiosity, evidenciado no versículo 9, as seen in verse 9, perguntando: que fazes tu? when they ask, what are you doing? Por quê? Why? Por qual razão um povo na qual o texto refere como Why would a people described in the text que tem olhos para ver as having eyes to e see não vê, but do not see, que tem ouvidos para ouvir e não and ouvem? ears to hear but do not hear? Por que que esse povo Why would rebelde these rebellious people importa com a ação de Ezequiel? care about Ezekiel's actions? Um homem na qual não conversava e nem saía de casa muito. A man who barely spoke or left his home. Porque esse homem era profeta. The reason is that this man was a prophet. Diferente dos inúmeros falsos profetas da época, Unlike the countless prophets of the que time declaravam mensagens de paz quando não havia paz. who proclaimed messages of peace without true A peace. diferença é The difference is que Ezequiel falava com Deus. Ezekiel spoke with God. Na modernidade, In modern times, a sociedade society tem pervertido a definição has distorted the meaning desse cargo of this office que começou com Samuel that began with e encerrou Samuel com João and Batista. ended with John the O Baptist. verdadeiro profeta What a true prophet tem is, 4 funções: it has 4 functions. mediar a aplicação da aliança, First is to meditate the application of the covenant. comunicar a mensagem de Deus, Second would be to communicate E não sua God's mensagem message carnal. and not your flesh message. ser representantes direitos de Deus Third would be to be a direct representative of God. e ser fiel à mensagem original. And fourth would be to remain é a faithful palavra to de the Deus. original message, which is the word of God. Abrindo parênteses, And let's open a parenthesis here. tratando com o Antigo Testamento, Treating with the Old quando Testament, se diz de uma aliança, when we talk about a covenant, se refere à quinta aliança, it often means the fifth covenant, que é a aliança mosaico, the Mosaic covenant, ou a aliança da lei. or the covenant of the law. Essa aliança se destaca. This covenant stands out. É diferente das alianças feitas com Adão, com Abraão e com Noé, It's unlike the covenants made with Adam, Abraham, or Noah, porque essas dependeram da fidelidade de Deus para ser realizada. because which depended on God's faithfulness to be completed. A aliança mosaico The Mosaic covenant exige a fidelidade de Israel depends on Israel's para faithfulness permanecer to válida. remain
remain valid. Fidelidade em não ter Faithfulness. ídolos, Faithfulness to avoid como está idolatry, escrito em Levíticos 26, as it is written in Leviticus 26, Fidelidade em guardar o Faithfulness. sábado, to keep the Sabbath. Levíticos 26, 2. Leviticus 26:2. Fidelidade em guardar os mandamentos e andar nos estados de Deus. Faithfulness to obey God's commands and walk Levíticos 26, in His 3. statutes in Leviticus 26:3. Só nesse texto Even in this text que lemos, that we just read, possamos ver que Israel we can see that tem Israel falido com essas has estipulações. failed to meet these requirements. Então Deus, So God, na misericórdia dele, in His no mercy, meio de um povo rebelde, in the midst of a rebellious people, levanta um profeta rises up a prophet marcado pela glória de marked by the Deus, glory of God, escolhido para revelar pecado oculto chosen to expose hidden sin e exortar ao arrependimento and call for repentance diante da ira de Deus. in the face of God's wrath. Um profeta que declarava a mesma mensagem One prophet who declared the same que message está escrito em Êxodo 19. found in Exodus 19. Isso me chama muita atenção, And this catches my attention porque revela algo sobre Deus because it reveals something e about as God suas intenções divinas. and His divine intentions. Por favor, abre as suas Open your Bíblias Bibles up, flip para them open Êxodo capítulo to 19. Exodus chapter Eu 19. espero. I'll wait a bit. Vos tendes visto, Verses 4 to 6, chapter 19. versículos 4 ao 6. As palavras de Deus a Moisés: Vos tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar diante de todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falares aos filhos de Israel. You have seen what I did to the Egyptians, and how I carried you on eagle wings and brought you to myself. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole world, the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Hallelujah. These are the words you are to speak to the Israelites. Entenda uma coisa: And so understand one a thing. intenção de Deus God's intention sempre, will always foi will be que todo o seu povo that all of His people servistes como sacerdotes. serve Him as priests. Mas quando chega a hora de se But posicionar, when the moment came to o position povo se recolhe, or take their place, these people back away. dizendo a Moisés no capítulo 20, Telling Moses in chapter 20, versículo 19: verse 19, Fala tu conosco speak to us e yourself ouviremos, and we'll e listen. não fale Deus Don't have conosco, God talk to para us que não morremos. so we won't die. Agora vocês me perguntam: Now you ask me, Bianca, o que isso tem a ver com o Bianca, texto what does this have to do inicial? with the initial text though? Tudo, Everything. tudo. Everything. Entenda a revelação. Understand the revelation. Moisés foi profeta ao povo Moses was a prophet to the people, como Ezequiel. just as Ezekiel was. Esses dois homens These foram chamados Two men were called ao cargo profético, to the office of prophet porque o povo negou a oportunidade because the people rejected the de se opportunity relacionar com Deus sem to mediador. have a direct relationship with God without a mediator. Mas Deus, na sua But misericórdia, God in His mercy, sendo um Deus de relacionamento, being a God of relationship, deseja que o seu povo o conheça. still desires people to know Him. Então ele designa And so He appoints porta-vozes spokespeople como Ezequiel, like Ezekiel, dando-lhes nome de giving them the title Filho do Homem. Son of Man. Guarda isso, Keep that in mind. guarda isso. Ou seja, Or being. porque o povo não permaneceu ligado com Deus, Because the people did not remain connected to God, ele buscou He sought one que ainda é fiel na casa de that Israel, was still faithful in the house of Israel, para que esse Filho do Homem so that this Son of Man se mova à vista deles, would move visibly para que before se them, pelo menos so that perhaps aqueles de casa se salvam. at least those of the household might be saved. Pegou? Did you Tá capture ligado? that? Tá.
Ezequiel, capítulo 33, versículo Ezekiel 11, 33, verse 11, testifica que Deus não tem prazer na morte do ímpio, testifies that God mas takes no que o pleasure ímpio se converta in the death of the wicked, but do rather seu- that the wicked turn from their wicked ways e se converta do seu caminho. and turn from their evil ways viva. and live. O texto diz: convertai-vos, convertai-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreis, ó casa de Israel? The text says, turn from your evil ways. Why will you die, O house of Israel? Lamentações, capítulo 3, 33. Lamentations chapter 3, 33 Verifica isso dizendo que Deus confirms that, saying, God não aflige ou nem entristece de bom grado os filhos dos homens. does not willingly bring affliction or grief to anyone. Então, quando Deus levanta um filho do homem, And so when God raises up a son of man, é um sinal de confronto it is a sign of aos confrontation filhos dos homens, towards the children of men, em busca da reconciliação. a call for reconciliation. Isso é o propósito da disciplina de Deus à This casa de is the Israel. purpose of God's discipline towards the house of Israel. Retratando que Deus colocou Ezequiel como As- sinal maravilhoso Portrayed when he says Ezekiel was made a marvelous à sign casa de Israel. to the house of Israel, Como está escrito no versículo 5. as it is written in verse Para que 5, saiba que eu sou o Senhor. so that they may know Versículo I 15. am the Lord. Verse 15. Agora eu pergunto, And now I ask, como que um povo how can a people cego na sua rebelião blind in their rebellion converte dos seus maus caminhos turn from their wicked ways para que possam conhecer o Senhor? and come to know the Lord? Se em Salmos capítulo 24, In Psalms chapter 24 verse 3 versículos 3 ao 4 afirma: declares, quem subirá ao monte do Senhor? who may ascend the mountain of the Lord? Ou quem estará no seu santo lugar? Who may stand in his holy place? Aquele que é limpo The one who has clean de mãos hands e puro de coração, and a pure heart, que não entrega a vida who does not ou a alma entrust à vaidade, their soul to an idol nem jura enganosamente. or swear by a false god. Esse povo se rebela contra Deus. These people rebel against God. Deus manda sua disciplina, God sends them his discipline. eles se arrependam no sofrimento, They repent in suffering. Deus os redime God redeems them. e logo após And soon after, eles pecam novamente, they sin again. reiniciando esse ciclo Restarting again and que again parte o coração de Deus. this cycle that breaks God's heart. É só ler a Bíblia, You just got to read the Bible. livro da Bíblia, One book in the que Bible. você vê esse And ciclo you'll see this consistent de cycle pecado quebrando of sin, relacionamento demolishing de homem relationship com Deus. with man with God. Começou em Gênesis, that started continuou. in Genesis and continued. Come on. É um ciclo vicioso. It is a vicious cycle. Então, por quê So why que Deus does God continuamente continuously levanta um sinal, raise a sign, um filho do homem, a son of man, para converter este povo? to turn these people back? Come on, Jesus. Porque ele é fiel à sua palavra. Because he's faithful to his word. Deixa todo homem ser um mentiroso. Every man can E be o a Deus liar. verdadeiro, God is ele true. é fiel à He is sua palavra. faithful to his word. Em Deuteronômio, Come on, capítulo 30, In Deuteronomy chapter 30, versículo 5, Deus promete: verse 5 says, God promises, e o Senhor, The Lord, teu Deus, your God circuncidará will o circumcise teu coração your hearts e o coração and the de sua hearts semente, of your descendants, para amares ao Senhor, so that you may love him, teu Deus, your God, com todo o seu coração, with all your heart com toda a sua alma, and with all your soul, para que vivas. so that you may live, Nossa,
so that you may live. O que significa? What does that mean though? Circuncidar o coração. Circumcise your heart. Abre as suas Bíblias em Ezequiel, Open your Bibles again to Ezekiel capítulo 36, chapter 36, versículo verse 26. 26 to 27. Read it. E vos darei um coração I will give you novo, a new heart. e porei dentro de vós um Put in you espírito a novo, new spirit. e Come on. tirarei o coração de And pedra I will remove your heart of da stone vossa carne, and give you e vos darei um coração de a carne, heart of flesh. e porarei dentro de vós And I will put in o you meu espírito, my e spirit. fareis que andais nos meus estatus, And as you move to follow my e decrees guardeis os meus and juízos, be careful to keep E os my observeis. laws. Come on, man. Como? How? como que Deus vai renovar How corações will God renew hearts de um povo rebelde of a rebellious people? Come on, continuamente Bianca. That continue parte o coração de Deus? to break God's heart. Y'all getting it? Meu Deus. How? Se esse povo não permanece fiel, If they cannot remain faithful, Deus vai fazer da mesma maneira in the same way God will de sempre. always do. Ele confronta os corações do seu povo, He confronts the heart of his people, levantando um filho do... rising the Son of Man. Só que dessa vez, But this time, ele levanta he rises the filho do Son homem, of Man, nascido através de uma virgem, that is led by a woman, a virgin woman, descendente de Davi, a descendant of e David, seu nome será Jesus, and his name will be Jesus, significa o Senhor salva, which means the Lord saves. e esse filho de And Deus this Son of Man viverá uma vida will live a limpa, clean life, santa, a holy life, sem hey, mancha, a life without blemish, cumprindo toda a lei mosaica, fulfilling every entire para que Mosaic no law, momento que ele entregue sua vida na cruz do so that in the Calvário, moment he gives his life on the cross, levando sobre si todos, taking over him fala all, todos os pecados, all sin, o véu, the veil, ilustrando a separação entre Deus e symbolizing the homem, separation between o véu God, que dá uma palma God de and man, grossura, a veil that wasn't of a width of a hand, rasga rips, de cima it embaixo, tears from top to bottom, seguindo a sinfonia in harmony de Cristo declarando: with Christ declaring, Telestai, Telestai, just está consumado, it is finished. Hey, it is finished. inaugurando uma nova aliança, And a new covenant is made, marcado pela marked reconciliação by the reconciliation of de God Deus com toda, with all humankind. fala todo. For all. Eu quero que eles fala I todo, want y'all to say all. todo aquele que em Cristo crê. All of those that believe in Christ. Você não é mais povo rebelde. You are no longer a rebellious people, church. Você é noiva. You are his bride. Você não é mais vergonha. You are no longer shame. Você é redimido. You are redeemed. Você não é mais sujo. You are no longer filthy. Você é separado. You are separated. Hey, how? O precioso tesouro de Deus. With the precious blood of God. É pelo sangue It's by the blood que agora se cumpre o que está escrito em Joel that is now 2, fulfilled in Joel 2, capítulo 28 ao 29. starting verses 28 to 29. E há de ser que And it says afterwards, depois derramarei do meu espírito I will pour out of my spirit sobre toda a carne. on all people. E vossos filhos e vossas filhas And profetizarão. your sons and your daughters will E vossos prophesy. filhos e And your vossos velhos old men terão sonhos. will have E os dreams. vossos jovens terão visões. Your young men will see visions. Pelo Espírito Santo By the Holy Spirit, enviado através do sacrifício sent de through the Cristo Jesus, sacrifices of Jesus, temos renovação de we have renewed coração. hearts A força and the strength
para permanecer, to persevere, recebendo tão bela uma herança. receiving such a beautiful inheritance. Escrito em 1 Pedro, capítulo Written 2, in 1 Peter chapter 2, versículo 9 ao 10. verses 9 to 10. Mas vós sois a geração You eleita, are a chosen people, o sacerdócio real, a royal a priesthood, nação a santa, holy o nation, povo adquirido para que God's anunciares special possession, a virtudes that you may declare daquele que vos chamou the das praises of Him trevas who called you out of darkness para a sua maravilhosa luz. into this wonderful light. Busque. Once Em outro tempo, eles não estão entendendo. at a time. Acho que não. Eles não estão entendendo. If I were them, Não, I'd eles be- não estão entendendo. Geração Are y'all understanding? You eleita, are an elite people, sacerdócio a real. royal priesthood, Oh, meu Deus. a holy nation, y'all. Deixa eu continuar. Hey! Busque em outro tempo, versículo Once 10. you were not Não eres povo, a people, mas agora sois povo de Deus. but now you are a people of God. Que não tenhas alcançado misericórdia, Once you had not received mercy, mas agora alcançastes but now you have misericórdia. received mercy. Tem uma razão There is a reason. pela qual Deus importa God cares. como você vive a sua vida. Ooh, and how you live your life. Tell Him, Deus te deu because God como sinal has given you like a sign, maravilhoso a marvelous sign, para uma casa to a house rebelde. that is rebellious. Eu acabo dizendo, I close by saying, você está cobrado you are held accountable. por essa nova aliança. You are charged for this new covenant. Seja sinal Be a sign às nações to the nations que você conhece o Deus. that you know God, O Deus the que salva, God that saves, o Deus que redime, the God that o redeems. Deus que Thank you, cumpre o que Jesus. Ele The prometeu, God who fulfills what He promises. o Deus que The santifica, God that sanctifies. o Deus que enviou o seu Filho The God that sent His a Son, madeira the Son, on a cross. Hey! para que todo aquele So that all que nele crê that believe in não Him pereça, shall not mas perish, tende a vida but eterna. have Você não está eternal entendendo. life. Somebody open their mouth and praise Sacerdócio God. real. Hey! Esse sacerdócio This real high priest is true. não é só para essa It's not terra. just for this world. Começa nessa Hey, it terra. starts here. Nós somos sinal nesta We are terra a sign here. para dia ser So sinal that no one day we céu. can be a sign in Você heaven. não é da terra. You're not up here. Você é do céu. Por isso que Deus importa That's why God como cares. você vive a sua vida. How you live your life, Eu não church. carrego apenas meu nome. I don't carry my name, Eu Brenda, não carrego pelo Bianca, menos o meu diagnóstico. or what I'm built of. Eu carrego o nome de Cristo. My diagnostic. I carry Você the name of carrega a Christ. marca de You Cristo. carry the mark of Ele Christ. carrega o teu nome. He carries your nas name palmas dele. on his palm of his hand. É os furos Oh my God. The holes that are pierced que in his mesmo hand, ele no corpo glorificado, that he's been glorified. ele permanece com esses He remains furos. with these holes in his hands. Porque nesses furos So, because it was in these é holes, sua entrada pro céu. Tá vendo? your entrance to heaven. Vinde a mim, todos Come to me, aqueles all of those que são cansados who are weary e oprimidos, and heavy laden, que eu vos darei that I descanso. will give you rest. Hey. Come on, Jesus Christ. Por quê? Why? Why, quê? Bianca? Why?
Porque essa vida é difícil. Because this life is hard. Você acha que eu não entendo que essa vida é You difícil? think I don't know? Oh, we Só know. nesses últimos 2 meses, Just in these 2 só last para months. testemunhar para Just to vocês, testify. só nesses últimos 2 Just in meses, these 2 last o months. médico diz que eu tenho 2 doenças The doctor told me I have 2 que não tem illnesses cura. that has no cure. Mas daí eu olho pro meu Deus But I look at God. e Ele não diz, ela And tem he 2 says, doenças que "Oh, não tem curas. She has 2 sicknesses that can't be cured. Ele não me define por isso. He doesn't define me Não, through Ele these me things. diz que eu sou sacerdócio No, he said real, I'm a royal priesthood. que eu sou Holy nation. filho de Deus, I am a son and daughter. I'm a daughter of que God. eu sou uma nação santa. Because I am a holy nation. E é isso. Come on, come on, come on. Isso que é That verdade. is the truth. Seja todo homem um mentiroso, lembra? All men E can be seja liars, Deus. but God, Deus God, verdadeiro. God is true. Hey, hey, somebody praise God. Hallelujah. Hey, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank Você tem 4 funções: You have 4 functions. mediar a aplicação da aliança, Meditate the application of the que covenant. significa santifica a sua That means vida. sanctify your life. Comunicar a mensagem de Deus Communicate God's message, e não sua mensagem not your carnal, message, your flesh message. que significa prega o evangelho. Preach the gospel, youth. It's Seja Bible. representante direito de Be a Deus. direct representative of God, a testimony. Lembra nação santa? Holy nation. Ok. Ama seu próximo. So love your neighbor. Isso é que isso significa. Love your neighbor is what that means. Seja representante direito de Deus. Be a direct representative Ama of seu God. próximo. Love your neighbor. Porque Deus te amou. Because God loved you. Mesmo no lamaçal do pecado, Deus te Even in a amou. multitude of sin, He loved you. Oh, carabaçu, Hey, man. erecácia. Praise Ame seu God. próximo. E 4, Love your neighbor. 4th, seja fiel à palavra de be Deus. faithful to this word of God. Você é a geração eleita. You are a chosen generation, youth. Sacerdócio A real. royal priesthood, youth. Postura. Posture yourself. Position. Para Stop de trocar o santo changing the holy por migalhas. for things that perish. Tudo isso passará. All of this will pass. Essa carne passará. This flesh will Vai pass. voltar ao pó. Oh, come on. It'll come back to dust. Mas ele é eterno. But He's eternal. Esse sacerdócio real é This eterno. royal priesthood Essa nação is eternal. santa é This eterno. holy nation Essa is eternal. geração eleita é This eterno. generation is eternal. Por quê? Why? Porque Cristo vive. Because Christ lives. Você crê nisso? Come on, say it. Porque Christ Cristo lives. vive. Christ Então a lives. sua esperança He is your hope. ainda está de pé. He's still Não standing. importa o que o médico fala. It doesn't matter what the doctor Não says. importa o que o inimigo fala. Doesn't matter what the enemy tries Não to importa tell o que you. fulano de tal Or falou. what so and so says. Importa o que Deus It diz ao matters seu what respeito. God said in your Você respect. é nação You santa, are a holy nation. sacerdócio A real, royal priesthood. geração Hey! eleita. Eles não estão entendendo, eles não estão entendendo. Se eles entendestes, você não ficaria na sua cadeia. If y'all understood this, y'all wouldn't be sitting. Eu não sei de vocês. Eu não sei de vocês. I don't know about y'all, Mas a minha esperança but my hope ainda está em pé. is still standing. Ainda está em pé. It's still rising. It's Por isso still que eu não posso ficar quieto. That's why I can't stand Por isso still. que eu não posso não me mover. That's why I can't stand still. Porque há uma coisa em mim I gotta move, que baby. mesmo que eu sofra, Even if I suffer, somebody essa get carne up passageira, and move. Somebody get up and move. que passará, Somebody get up and move. Somebody get up and move. ele sofreu mais. Somebody get up and move. Sofreu mais por amor a mim, por amor a você. Somebody get up and praise God. Ai, se tem uma coisa que eu tenho certeza, I have one thing certain, que ele vive, that He lives.
que Ele nos chamou, that He's called e me, que Ele voltará. that He's come. Então a nossa And esperança so our hope ainda está de pé. is still Então eu standing. glorifico a Deus So hoje, I glorify porque God vocês também estão de pé. that you are all standing too. Oh, Jesus, Come on, Jesus. você alcançou misericórdia. You have reached grace, Anima-se, alliance, covenant. anima-se Rejoice e não despreze. and do not Tão grande, put to the side how grand tão grande é o dom the name of God is. da salvação. Worship team, come up here. Salvation. Oh, Jesus. Hey, somebody praise God in Se Ele this não house. fazer nada mais, Hallelujah. se Ele não fazer nada If He does mais, not do another thing, se Ele não me curar, if He does not heal me, se Ele não te curar, if He does not heal Ele you, é Deus. He's still God. Ele é digno He's still de ser worthy adorado, to be de praised ser glorificado. and Porque glorified. apesar de He tudo, did enough. Ele fez tudo. He did enough. Ele fez tudo. Nah, come on now. They didn't get it. He did enough. He did enough. How many people believe A palavra de Deus the word of God a você hoje for you today? é posiciona-se, Ezequiel. Huh? É posiciona-se, It's to Ezequiel. position yourself, Ezekiel. Pois é Deus Position yourself, quem te Ezekiel. chamou God has called para you ser sinal to walk, maravilhoso to para live, uma casa and to live rebelde. for a holy nation. Lembra do texto? I can't hear you. Lembra do texto Remember the text. que lemos Remember the text. tantas vezes. How many people? Deus fala para Ezequiel: God, how many times God tells Ezekiel mova-se à vista deles. to show yourself to them, Mova-se à vista move deles. in their sight. Adianta nada. Adianta nada Adianta nada. ser crente. There's no way for you Só to be de a falar. Christian just speaking. Adianta nada ser crente no domingo. Christian on Sundays. Oh, Bianca. quando a palavra de Deus When the é word of God is à vista deles, at His à side, vista da casa at rebelde, their à sight, the vista rebellious da house, casa rebelde, seja obediente. be obedient. Seja obediente. Be obedient in their sight. Ezequiel, eu te chamei. Know that I called Eu you. te chamei. I called Você não you. é homem qualquer. You're not just an Você ordinary é man. profeta. You are a prophet of Afinal, God. você não é homem qualquer. You're not just Você anyone. é nação santa. You are a holy nation. Geração eleita. A generation Sacerdócio of real. royal O priesthood. diabo quer que você fracasse. God wants you to, the devil wants you to fail. Quer você distraído The devil wants you da sua distracted. identidade. He wants to get your Para identity que você pensa so that you can que think você não tem poder. that you don't have Que power, você não consegue levantar. that you don't have Que você não authority, consegue permanecer. that you can't remain. Mas se a Bíblia fala But if the Bible says, come on, que somente em Cristo that only in Christ podemos ter vida, we can have life, sem Ele somos and nada, without Him we're nothing. então não depende da sua So it capacidade. doesn't matter your Depende capabilities. no que Ele fala. It depends what He has Depende said, do que Ele é. what He stated, O poder que Ele tem. what He has. Então mova-se So move, à Ezekiel. vista dele. Move at their sight. Somebody move in this house. Hey! Hey! Eu quero convidar Hey! todos os jovens para a frente. All the youth come forward. Nós vamos orar para vocês We're hoje. going to pray and declare and Eu decree. quero chamar pastor e pastor.